método que eu utilizo, né, retirando um dos lados do triângulo, eu tenho um nome, uma nomenclatura para esses métodos, né? Então, o primeiro aí, quando eu retiro o oxigênio, por exemplo, tá? Quando eu retiro o oxigênio, eu estou fazendo o quê? Eu estou abafando, né? Eu vou impedir o contato do oxigênio do ar com o combustível, certo? Então, eu tenho várias formas de fazer isso, né? Uma é utilizando os extintores de incêndio, né? O extintor de PQS, por exemplo, atua por abafamento, ou seja, quando eu estou usando ele no incêndio, eu estou abafando, né? O extintor de CO2, ele atua por abafamento e por resfriamento, né? Ele retira o oxigênio e o calor ao mesmo tempo. O pó ABC atua também por abafamento. E tem também a questão de eu conseguir abafar sem usar extintores, né? Por exemplo, eu tenho um tambor de gasolina pegando fogo, né? Se eu pegar uma tampa desse tambor e colocar, eu vou abafar e vou impedir, né, o contato do oxigênio com o combustível da mesma forma. Então, é um método um método de extinção de abafamento, tá? O segundo método é o resfriamento, né? Remoção do calor do combustível até o fogo cessar. Eu vou retirar o quê? O calor, tá? Eu vou resfriar e retirar o calor. Geralmente eu vou usar o quê? Água, né? Então a gente resfria, diminui a temperatura e vai ficar só oxigênio e combustível, tá? O terceiro método é o isolamento ou retirada do material. E quando eu tiro o quê? O combustível. É muito comum esse tipo de método em incêndio florestal, tá? Aqueles aceiros que o pessoal faz, né? O que acontece? Começa a pegar fogo lá na vegetação seca, né? A brigada florestal verifica ali a direção do vento, verifica uma margem de segurança e vai lá com enxada, com pá, com ferramentas manuais para capinar, né? Abrir ali um acero, ou seja, eu vou isolar um lado da mata do outro. Então, quando o fogo chegar ali naquele local, né, como a terra, ele vai chegar e vai pegar na terra, a terra é incombustível, vai parar de pegar fogo. É um exemplo de isolamento ou retirada do material. Eu posso usar isso também dentro da empresa? Posso. Eu tenho um depósito lá que está pegando fogo, por exemplo. Então, o material que ainda não pegou, se eu conseguir retirar esse material, né, eu retiro, eu vou apagar o fogo? Não. Mas o material que vai queimar ali, né, aquele material já está pegando fogo, quando acabar aquele combustível, o fogo vai parar de pegar fogo por falta de material para queimar. Então, são esses três métodos. A gente tem aqui, alguns exemplos, né? Primeiro é o abafamento, né? A gente tem um exemplo aí de um bombeiro apagando o fogo, apenas tampando o tambor, ele vai abafar. É um método que eu expliquei da cozinha, né? Tem uma frigideira pegando fogo, eu coloquei a tampa, eu abafei, eu vou tirar o calor. Eu continuo com o combustível e... Desculpa, gente, eu vou tirar o oxigênio, tá? Eu continuo com o combustível e continuo com o calor, né? Eu vou apenas retirar o oxigênio e o fogo vai apagar por falta de oxigênio. Aí a gente tem um outro exemplo aqui do resfriamento, né? Uma edificação pegando fogo, o bombeiro ali jogando água. É importante ressaltar, só posso jogar água se tiver certeza que não tem nada energizado lá dentro, né? Então eu estou retirando o componente calor. E o último exemplo aí, isolamento ou retirada do material, né? Parcial ou total. O fogo apaga por falta de material para queimar, ok? Então, são os métodos aí que a gente tem de extinção. Tá? É importante conhecer todos, identificar todos, né? Na apostila de vocês aí tem mais exemplos, né? Eu acredito que é bem tranquila essa questão, né? Cada lado do triângulo representa um método de extinção. São perguntas também que podem ser feitas pelo Corpo de Bombeiro e o brigadista tem que saber quais são os 3 métodos de extinção, né? Quais são os 3 métodos de extinção de combate a incêndio, né? Retirada do material, isolamento, né? Abafamento e resfriamento. São os 3 métodos que a gente tem, né? E a gente tem que saber dar os exemplos também, ok? Geralmente a gente vai usar os extintores aí, como eu falei, a maioria dos extintores atua por abafamento, apenas o extintor de água que atua por resfriamento. O extintor de CO2, ele atua das duas formas, por abafamento e por resfriamento, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui agora, dos agentes extintores, né? Água, espuma, gás carbônico, os pós-químicos, né? Os agentes extintores de classe D e classe K. Então, falando dos equipamentos aí de combate a incêndio, tá? Nós temos aí o primeiro que aparece aí, o extintor de água pressurizado.
Esse extintor é o extintor mais antigo, né? Os primeiros extintores aí a serem fabricados. Hoje ele está meio que em desuso, mas ainda tem muitos locais que utilizam, né? As edificações mais antigas. Esse extintor de incêndio, né? Qual que é a composição dele? Tem água lá dentro, água pressurizada, tá? Ele é ótimo para classe A, somente classe A que eu posso utilizar. Madeira, papel, plástico. Para classe B, C e D, eu não posso usar o agente extintor de água, tá? Ele é um extintor padrão de 10 litros, tá? É um extintor pesado, né? Principalmente as mulheres aí, na hora que vai utilizar, reclamam muito do peso desse extintor, tá? O alcance médio do jato é de 10 metros, ou seja, a partir do momento que eu estou acionando ele ali, do bico, ele consegue atingir uma distância de 10 metros. Então, ele vai uma distância muito longa, tá? O tempo de descarga dele é de 60 segundos, ok? Lembrando que ele atua por resfriamento. O segundo extintor aí é o extintor de PQS, que é o pó químico seco, né, que é o pó do carbonato. Ele atua por abafamento, tá? Fala aqui com relação ao incêndio de classe A. Não é recomendado o uso somente na superfície, mas ele apaga também, tá? E ele o extintor é muito utilizado para a classe B e para a classe C. Classe B, que é o quê? São os líquidos inflamáveis. O extintor de PQS é o mais indicado para líquidos inflamáveis, tá? Para a classe C também, ele é ótimo. Porém, ele tem aquela questão de corrosão, né? Ele danifica o equipamento elétrico. Mas, se não tiver alternativa, vai ter que utilizar, né? O classe D, né? É um PQS, mas é um PQS especial, tá? Não é esse PQS padrão, não. Esse extintor, gente, de PQS, ele tem vários tamanhos, né? Tem de 4 quilos, tem de 6 quilos, tem de 8 quilos, tem de 12 quilos, tem carreta também, né? De 50 quilos, tá? O alcance médio dele é 5 metros, ou seja, a metade do alcance médio da água, e o tempo de descarga dele é de 15 segundos. É lógico que o extintor de 6 quilos, o tempo de descarga é maior, né? O extintor de 8 também, e assim por diante. Esse extintor de 4 quilos aí, com 15 segundos, a gente consegue descarregar ele, ok? E ele atua por abafamento, né? Agora a gente tem aí o extintor de CO2. A gente já consegue perceber, olhando a imagem, uma diferença, né? Se eu voltar as imagens aqui, ó, o extintor de PQS, a gente percebe que ele tem um manômetro, aquele reloginho ali, né, na parte superior dele, e o extintor de água também tem um manômetro, né? E o formato dele também, o tanto de água como de PQS são parecidos. Agora, já o extintor de CO2, que é o gás carbônico, vocês podem perceber que ele não possui manômetro, tá? E ele tem um formato de bala, tá? O formato dele é diferente. Além disso, ele tem um difusor, que é essa cornetinha preta aí, ó, vendo essa parte preta na ponta do extintor, a gente chama de difusor, né? Característica dele, né? Ele sai em forma de gelo seco, tá? A uma temperatura de menos 70 graus Celsius. Ou seja, gelo seco, se a gente colocar na mão ou na pele, vai acontecer o quê? Vai queimar. Então, tem que tomar muito cuidado. No dia do treinamento, a gente vai levar alguns extintores desses aí para vocês estarem, né, usando, vendo a diferença. É um extintor muito usado aí em programas de televisão, né? O pessoal usa para outras finalidades, né? Às vezes pega uma caixa de cerveja ali e gela a caixa de cerveja com o extintor, ele vai gelar, porque a temperatura muito abaixo, né? Menos 70 graus Celsius. Ele é muito utilizado para classe B e C, é ótimo para classe C, materiais energizados, tá? Para classe A também apaga, se utilizar na superfície, ele vai apagar. Né? Para classe D, ele não é indicado. É padrão, a maioria dos extintores aí no mercado é de 6 quilos. O alcance médio do jato dele é de 2,5 metros, né? A metade do de PQS, então significa que a gente tem que aproximar mais do fogo para apagar, né? E o tempo de descarga aí de 25 segundos, ok? Então, são as características aí do extintor de CO2, né? E aí a gente tem o último aí, né, referente aos extintores mais padrão que a gente utiliza, o extintor de pó ABC. Ele pode ser utilizado para as classes A, B e C, tá? É um extintor hoje que, quando a gente vai fazer projeto, a gente já dimensiona o projeto com esse extintor, somente com ele. É muito comum a gente ter somente extintor de pó ABC, o que facilita, né, a questão de evitar erro,
né? Se eu sei que só tem uma classe de extintor no prédio ali, ou na edificação, eu sei que eu não vou ter como errar, né, na utilização dos extintores de acordo com a classe, né? Então, facilita bastante essa questão aí. Né? Ele é bem parecido, as características do parecido com o extintor de PQS, em termos de tamanho, em termos de alcance, em termos de tempo de descarga, ok? Então, a gente tem o exemplo também do extintor sobre rodas, né? Pode ser de água, de espuma, né? De pó químico, de gás carbônico. Muito comum, né? Depósito, por exemplo, de inflamáveis, né? Eu tenho um volume grande de inflamáveis ali. Eu tenho uma carreta de PQS, porque eu vou ter uma quantidade grande, né, de um agente extintor para combater, né, o líquido inflamável ali. Tá? Então, essas carretas aí, elas ficam estacionadas, né, no local para serem utilizadas, né, no momento de princípio de incêndio. Então, como é que a gente utiliza o extintor, gente? Antes de eu passar por um vídeo aí que fala de extintor também, a gente vai explicar isso aqui e também na prática a gente vai estar explicando. Primeiro, né, o extintor ele fica ali geralmente a 1,60 m de altura, fixado na parede, ou ele fica no piso, só que se ele estiver no piso, ele tem que estar no suporte, esse suporte ele tem que estar fixado no chão, fixo no chão, porque se não tiver fixo, o pessoal vai mudar de lugar aí frequentemente, então, mas geralmente o padrão ele está fixado na parede, 1,60 m de altura. Eu vou pegar o extintor, né? Eu vou, na prática, a gente vai ensinar como é que faz isso, que eu estou narrando. Ele tem um pino, né, uma trava de segurança, eu vou girar esse pino, a trava de segurança, e puxar para romper o lado, né? Isso, na prática, a gente vai mostrar, vocês vão entender melhor. A partir do momento que eu puxei essa trava ou pino de segurança, ele está liberado para uso, né? Essa trava ou pino de segurança, ela é importante para quê? Para não ter um acionamento acidental. Né? Se eu não tivesse essa trava, qualquer esbarrão que eu desse ali no gatilho do extintor, ele ia acionar acidentalmente. Tá? Então, eu peguei o extintor, vou aproximar ali do foco de incêndio, vou dirigir o jato para a base das chamas. Importante lembrar, sempre utilizar na base do fogo. É o exemplo da vela que eu citei, onde eu tenho mais material, onde a temperatura está mais alta. Tá? Eu vou aproximar do foco de incêndio progressivo e cautelosamente, e vou varrer toda a superfície incendiada. Né? No caso do combustível ser líquido, eu tenho que maneirar, né, na pressão, né, controlar ali no taco mesmo, né, para não espalhar o fogo. Quando é líquido, a tendência, se eu colocar o jato com muita força, é de espalhar o fogo. Tá? Tem algumas recomendações, a gente nunca deve avançar se não estiver seguro de que o fogo vai envolver pelas costas. Exemplo, eu entrei numa sala, eu tenho 2 focos de incêndio, né? Então, qual que eu tenho que combater primeiro? O que está mais próximo. De repente, eu vou entrar dentro da sala, eu tenho chamas ali próximo à porta, eu vou combater um incêndio no fundo, eu posso ficar preso ali pelas chamas, né? Ou eu entro com mais brigadistas, mais pessoas para combater. Eu nunca devo entrar num local onde eu posso ficar preso, tá? Então, sempre a gente tem que combater o incêndio de fora para dentro, né? Então, por isso que é importante locais como almoxerifados, salas, cabine de força ali, eu ter opção dos extintores estarem na entrada, né? Porque às vezes o pessoal coloca o extintor de incêndio lá dentro do ambiente, né? Aí você abriu a porta, ele já está pegando fogo, né? Então você já tem que entrar com o extintor de incêndio ali para combater, certo? Atuar sempre no sentido do vento. No dia que a gente estiver fazendo treinamento prático, a gente colocar fogo, vocês vão perceber que a direção do vento que vai determinar para onde vai a chama. Então, a gente tem que sempre atuar na direção do vento, a favor do vento e nunca contra o vento. Porque se eu ir contra o vento, o fogo pode me envolver e o próprio material do extintor pode vir contra mim, certo? E uma outra questão importante, né? O extintor de incêndio, independente da quantidade que eu usei, né? Se eu usei 80%, 70% dele, eu vou ter que mandar para recarga. Então, não precisa ficar com dó de usar o extintor na hora que estiver pegando fogo, não. Por quê? A gente chama de rescaldo, né? A pessoa fica com dó de usar o extintor ali, usa um pouquinho, o fogo volta. Usa mais um pouquinho, o fogo volta. Na hora que for combater, é para gastar mesmo, para acabar com o extintor, né? 100% do extintor, né? Para ele não ficar nenhum tipo de resíduo nele ali e também o fogo não se reacender.